Você sabe o que é o livro da vida? E, mais importante, o seu nome está escrito nele? O seu nome está selado nele? Ou o seu nome foi apagado dele? Então, o tema de hoje é o que é o livro da vida. E eu estou aqui utilizando essa King James para fazer esse exemplo. Então, basicamente, o livro da vida é o livro de Deus, é um livro do Cordeiro, e este livro ele foi escrito desde a fundação do mundo. Então, ele está escrito desde o princípio de tudo. E ele contém o nome de todas as pessoas que vivem, que estão vivas, ou que vão viver, que não nasceram ainda, mas vão viver. É interessante a gente pensar que em nenhum momento na Bíblia toda a gente vai ter um versículo de nome sendo escrito, somente removido ou não removido. Então aqui a gente vai entrar em todas as situações. Quando que o nome é removido, quando que o nome não é removido e quais são as implicações dessa questão. Então aqui novamente, o livro da vida é o livro do Cordeiro, ele é um livro de Deus, é da possessão de Deus, vamos dizer assim, não é um livro que a gente tem aqui na Bíblia, não é um livro material para nós, aqui a gente não tem acesso a ele, a gente não sabe que os nomes estão escritos nele. E tem muitas doutrinas malucas em relação a ele, dizendo que é um livro escrito somente o nome das pessoas que são salvas. Mas isso não é verdade, porque os nomes podem ser removidos, os nomes podem ser apagados. Então é algo mais profundo do que isso. Então vamos lá para a questão mais básica, né? Nome livro da vida. Isso já quer dizer que está relacionado com viver, com vida. Então vamos entender esta questão. Eu novamente vou trazer aqui as três canetas, novamente aqui com o mesmo significado. Filho de Belial, um filho de Deus, um não salvo, um filho da ira, um filho da desobediência. Mas hoje também eu vou trazer um lápis. E o lápis ele vai representar quem? Uma criança que tem por volta de uns 5, 6 anos, ou mais novo que isso, um recém-nascido, um bebê na barriga da mãe, um feto, seja o que for, que ainda não desenvolveu a concepção de bem e mal, que é algo que vem com o decorrer do tempo, com o desenvolvimento desse entendimento que uma criança tem. É claro, a gente tem aqui também as pessoas que, às vezes, por conta de alguma doença neurológica, algum atraso mental, não conseguem compreender a diferença de bem e mal. Isso é o que a Bíblia ensina. Essas pessoas ainda estão na idade onde não está sendo contabilizado o pecado delas. Elas estão vivas espiritualmente. Tudo bem? Então aqui a gente tem as crianças que estão vivas, as crianças, elas estão vivas espiritualmente. A gente tem os não salvos, que são os filhos da desobediência, os filhos da ira. A gente tem os filhos de Deus, os filhos da luz, e a gente tem os reprovados, os filhos de Belial, os filhos do inferno. Beleza? Então a gente tem aqui essas quatro representações, e eu gostaria de dar uma breve explicação também de corpo, alma e espírito. É importante a gente entender corpo, alma e espírito. São três coisas diferentes. Eu, João, tenho corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O corpo é o que vocês estão vendo aqui. É o físico. Tá? É o corporal, é o carnal. O que é a alma? A alma é o que dá movimento a esse corpo, vamos dizer assim. É o que dá vida física para esse corpo. Vamos supor, por exemplo, uma pilha. Tá? Uma pilha funciona para quê? Eu tenho controle. Tô lá, poxa, o controle está funcionando, tem que trocar a pilha. Coloca uma pilha nova, o controle funciona. Um controle funciona sem pilha? Não. Um corpo anda sem alma? Não. É um corpo morto, é um cadáver. Um corpo sem alma está morto. Se você pegar uma árvore, a árvore está lá crescendo, está lá produzindo oxigênio, fazendo fotossíntese. É como se aquela árvore estivesse com alma. Tem o corpo da árvore, mas também tem a vida da árvore. Aquilo seria a alma dela. Se você cortar a árvore, agora você só tem um corpo. Não tem mais a alma, ela não está mais viva. Então, essa é a explicação para o que é uma alma, que é diferente de espírito. Espírito é outro aspecto. Espírito está associado com vida eterna, com salvação, com aquilo que procede de Deus. Então, é algo mais complexo, é diferente de alma. Em que sentido? O que a palavra de Deus diz? Que quando Eva comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Eles caíram mortos quando eles comeram o fruto? Não. Mas eles não morreram? Sim. Morreram como? Espiritualmente. Espiritualmente. Então essa morte espiritual
ocorre quando o ser humano tem um entendimento de bem e mal. Quando ele tem essa concepção e ele peca. Então ele sabe a diferença de bem e mal e ele vai e peca, ele transgride. Quando isso acontece, ele morre espiritualmente. Então toda criança, ela nasce viva espiritualmente. Isso é algo bíblico, a criança está viva espiritualmente. Mas chega uma idade em que ela entende a diferença de bem e mal e ela peca, ela transgride, todos os pecados são privados da glória de Deus. Então ela eventualmente vai falhar, ela ainda é carne, e aí ela se torna um filho da desobediência. A partir desse momento, os pecados dela estão sendo imputados nela. Aqui, ela não era salva. Ninguém nasce um filho de Deus. Ninguém nasce já salvo. Porém, todo mundo nasce com um espírito vivo. Todo mundo nasce com corpo, alma e espírito. Então aqui, essa criança, se ela morrer agora, ela vai direto para o céu. Não porque ela é salva, mas porque ela ainda não morreu espiritualmente. Entendido? Compreendido isso? Então vamos aqui para o versículo em Romanos capítulo 7, onde a gente vai ver essa explicação de que havia um momento onde todos nós, incluindo o apóstolo Paulo, estavam vivos. Romanos capítulo 7, indo aqui para o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A Bíblia diz que os pais não devem morrer pelos pecados dos filhos e nem que os filhos devem morrer pelos pecados dos pais. Não é herdado o pecado. O pecado não passa do pai para o filho. Não é algo, doutrina, pecado original, que a Igreja Católica ensina, que o pecado de Adão ele é herdado. A gente tem culpa do pecado dele. A gente não tem. O pecado não é transferível. Não é uma coisa que você vai passar para os outros. O pecado é individual. A consequência do pecado realmente afeta os outros. Mas não tem como você transferir o seu pecado para o outro. Então, a partir do momento que qualquer pessoa no mundo que nasceu, foi lá, cresceu, aí chega uma idade próxima de uns 6 anos, depende do quão desenvolvida tá a criança mentalmente, algumas são mais devagar, outras são mais velozes, elas têm a concepção de certo e errado, um entendimento de certo e errado, e o que acontece? Elas pecam, elas transgridem. Então não há homem justo sobre a terra que faça o bem, não peque. Pecou? Morreu espiritualmente. Agora, a pessoa, quando a gente morre espiritualmente, a gente cai morto no chão? Não, porque a gente ainda tem alma. A gente tem o nosso corpo e a alma. Então, essa pessoa que está morta espiritualmente, o nome dela ainda está no livro da vida. Por quê? Porque a alma dela ainda está viva. O corpo dela ainda está vivo, porque o corpo está com a alma. Agora, o que acontece quando essa pessoa que não está viva espiritualmente, somente em corpo, morre? O nome dela é apagado do livro da vida. Ela não está mais viva. A alma dela foi para o inferno. Então, ela morreu. Ir para o inferno equivale a morrer espiritualmente, e no sentido também de alma, né? Só a alma queima no inferno. Então, quando a pessoa vai para o inferno, ela morreu. Ela não está mais viva. Então, o nome dela é apagado do livro da vida. Agora, existem outros casos onde o nome de uma pessoa pode ser selado, então o nome dela não vai ser apagado de maneira alguma, ou o nome dela pode ser apagado enquanto ela ainda está viva, com corpo e alma. E o que acontece quando o nome dessa pessoa é apagado enquanto ela ainda está em corpo e alma? Ela se torna 2 vezes morto. Ela se torna um reprovado, um filho de Belial. Então vamos aqui para a primeira situação. Uma pessoa em que o nome foi selado. Uma pessoa que não vai ter o nome apagado. Como que a gente faz para isso acontecer? Como a gente faz para a gente ter certeza que o nosso nome não vai ser apagado do livro da vida? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Então aqui Jesus Cristo está fazendo uma promessa, aquele que vencer, o nome não vai ser apagado do livro da vida. Então como que eu faço para vencer? O que seria este vencer? Então a gente vai para 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando a gente é salvo, quando a gente acredita em Jesus, quando a gente coloca a nossa confiança em Jesus Cristo, nas obras dele na cruz e não nas nossas, pela fé a gente é salvo. E o nosso nome está selado no livro da vida. Ele não vai ser apagado. É como se tivesse batido um carimbo. Não tem como esse nome ser apagado. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de
Deus. Então a gente pode ir para Efésios também, Efésios capítulo 1, onde a gente vai ver mais uma menção dessa questão do nome estar selado. Então, quando a gente é salvo, não somente nasce um novo homem dentro de nós, não somente a gente vive espiritualmente novamente, igual eu falei, quando uma criança tem concepção do pecado, ela morre espiritualmente. Não só quando ela tem concepção, entendimento, mas ela peca, né? Então ela tem que pecar também para isso acontecer. E todo mundo vai pecar uma hora ou outra. Então, transgrediu espiritualmente, morreu espiritualmente. Beleza? Então o que a gente tem aqui? Se essa criança acreditar em Jesus Cristo, ela nasce de novo espiritualmente. Ela tem um novo homem dentro dela, que nunca vai morrer. Efésios capítulo 1, versículo 13. Por que o nome dessa pessoa nunca vai ser apagado? Em quem também vós confiastes, falando de Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Não há como uma pessoa perder a salvação. Não há como uma pessoa que é filha de Deus deixar de ser filha de Deus. Existe a possibilidade de eu deixar de ser filho dos meus pais, segundo a carne? Não. Impossível. Senão eu ia deixar de existir, eu ia deixar de ser quem eu sou. Não tem como você separar um filho, a prole de seus pais. Pensa que a gente pega um boi e uma vaca e reproduzir um filhote. Esse filhote existiria sem o pai e a mãe dele? Agora a gente está falando aqui segundo a carne. Espiritualmente, uma pessoa que é salva, ela é filha de Deus. É impossível você separar isso da pessoa, porque o novo homem já está lá. E é impossível o novo homem deixar de ser filho de Deus. Então, já estabelecemos aqui. Quando a gente acredita em Deus, nosso nome, que já estava escrito no livro da vida, porque não tem como você ser salvo no inferno, não tem como você ser salvo morto, ele é selado. E uma pessoa, uma criança, por exemplo, e se a mãe abortar o filho? Ele vai direto para o céu, porque ele está vivo espiritualmente. Então ele não é salvo, ele não é um filho de Deus, mas ele está vivo espiritualmente e ele vai para o céu. Então a gente tem aqui também a situação onde o nome é apagado do livro da vida. Quando que isso acontece? Vamos para Êxodo, capítulo 32. O fato do nome poder ser apagado do livro da vida indica que há pessoas que o nome está escrito, mas que não acreditam. Que o nome está escrito no livro da vida, mas que não são salvas. Então existem pessoas que o nome está selado, existem pessoas cujo nome não está selado. Êxodo, capítulo 32, indo aqui para o versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado e fizeram deuses de ouro para si. Então aqui a gente tem um momento onde o povo chegou para Arão e falou: nos façam deuses de ouro. E fez aquele novilho de ouro. Então aqui, neste momento, aquele pequeno boi de ouro, a gente não está falando de um pecado comum. Não é eles mentiram, eles fornicaram, eles cometeram adultério, roubaram, mataram. A gente está falando aqui de, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. A gente está falando aqui de pessoas que mantêm a verdade na injustiça. A gente está falando aqui de pessoas que se tornaram reprovados. Odiaram a Deus. Endureceram, odiaram a Deus. E olha o que aconteceu com essas pessoas que pecaram esse grande pecado. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. Então Moisés está falando: olha, me apaga do livro se você não for perdoar o pecado dessas pessoas. Ele está falando assim: olha, me torna reprovado. Mas não apaga o nome dessas pessoas, não torna elas reprovadas. Olha quão grande é o amor de Moisés pelo seu povo. Indo para o versículo 33. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Por isso agora vai, leva o povo até o lugar que te falei. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado. E o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizeram. Então aqui a gente está vendo que essas pessoas que pecaram esse grande pecado, o nome delas foi apagado do livro da vida. Não é um pecado qualquer. A gente está falando aqui de pecados que causam a reprovação. Existem pecados que são sintomas, que eles mostram que a pessoa é reprovada. Existem pecados que causam a reprovação. Este momento do novilho, do bezerro de ouro, foi um momento de, vamos dizer assim, de passar do limite para muitas pessoas que estavam lá na congregação, que se tornaram nesse momento reprovados. Por conta disso, não haveria mais perdão. Eles se tornaram filhos de Belial. Tudo bem?
Então a gente pode ir para Apocalipse também, onde a gente vê mais uma consequência associada com os filhos de Belial. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Isso aqui ligado com o fim dos tempos, quando o anticristo vier. Versículo 8. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então quem que a gente pode ter certeza que vai servir e adorar e vai amar o anticristo? Os filhos de Belial. É o Messias deles. É a besta, o anticristo. Ele, sem dúvidas, também é um reprovado. Então os reprovados vão amar ele. Então você pode ter certeza que essas pessoas cujo nome não está mais escrito, cujo nome não está escrito por quê? Porque foi apagado. Uma hora estava, mas foi apagado. Elas nasceram vivas, mas tiveram concepção do bem e do mal, pecaram, morreram espiritualmente, odiaram a Deus, reprovação. Entendido o processo? Então, agora a gente pode ir aqui para uma breve conclusão sobre o que acontece com cada lado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Indo aqui para o versículo 11. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E olha o que está acontecendo aqui. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa daqui é a ressurreição dos mortos para ir para o lago de fogo. A ressurreição para a vida eterna já aconteceu. A ressurreição que os salvos ganharam um corpo glorificado já aconteceu. Essa daqui é a ressurreição para as pessoas irem queimar em corpo no inferno. Isso aqui é passar do inferno para o inferno 2.0, vamos dizer assim. Do inferno da primeira morte para o lago de fogo, que é a segunda morte, que a Bíblia também chama às vezes até de inferno. Então é até um sinônimo, porque o local é o mesmo, a situação é a mesma, só é localizado diferente. Por exemplo, o inferno hoje está no centro da Terra, agora essas trevas exteriores elas vão estar afastadas, elas não vão estar dentro da nova Terra. Então, mas a situação que as pessoas passam é a mesma. Então, só para concluir aqui, Apocalipse capítulo 21. Esse ficou um vídeo maior, mas porque é importante separar corpo, alma e espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Aquele que vencer, aqui a gente vai comparar um com o outro. Alguém que está com o nome selado, alguém que foi para o céu e outra pessoa que o nome foi apagado. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E agora a gente vai para o versículo 27. E não entrará nela, falando aqui de Jerusalém Celestial, da cidade de Deus, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os filhos de Belial não vão entrar. Os filhos de Belial vão para o lago de fogo. As pessoas que morreram sem Cristo, cujo nome foi apagado do livro da vida, vão passar do inferno para o lago de fogo, da cadeia para a prisão. Agora, os salvos vão herdar tudo. Então eu te pergunto, pode ser que o seu nome ainda não foi apagado, né? Só se você for um reprovado. E eu imagino que se você fosse, você não estaria aqui. O seu nome está escrito no livro da vida. Se você não odeia a Deus, se você está vivo. Mas a pergunta é, o seu nome está selado? Você confia em Jesus Cristo como seu único Salvador? Se não, ouça o link que eu vou deixar aqui na descrição, ouça o vídeo que eu vou deixar na descrição, que ensina como você pode ser salvo, como você pode obter essa vida eterna e como você pode selar o seu nome no livro da vida. É bem simples. Creia no Senhor Jesus Cristo e tu será salvo. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até mais.